sou Áureo Caselato, jornalista, e apresento minha visão dos principais fatos que marcam o Brasil e o mundo, em análises e comentários. Convido você a curtir, compartilhar e deixar o seu comentário em nossas postagens. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Agora, o nosso comentário e análise político-social de hoje. Bom, vamos falar aqui da máquina pública, né? Que atualmente consome aí boa parte da arrecadação de impostos e não oferece serviços de qualidade. Seria isso um caso para o PROCON? Isso acontece porque não existem muitas pessoas precisando ou utilizando serviços, mas sim porque os estabelecimentos e equipamentos estão sucateados, muitas vezes lotados de pessoas que não são capacitadas para prestar o atendimento. Outras estão lá por acomodação política, ou também tem um outro fato que prejudica muito o serviço público, que é o desvio do dinheiro público. Os serviços deveriam ser priorizados, tendo uma boa administração e fiscalização pelos governantes ou pelos políticos, sejam eles dos governos federal, estadual ou municipal. Ao contrário disso, você vê aí uma invasão de pessoas contratadas, em alguns casos com altos salários, que adentram aí ao serviço público apadrinhados, são cabos eleitorais e, na maioria das vezes, sem qualificação alguma. São pessoas despreparadas que, além de gerar custos financeiros, criam aí um déficit de quadro de funcionários competentes e prejudicam o atendimento no geral. Além disso, vemos que muitos funcionários já se aposentaram e ainda estão no sistema público, impedindo aí que haja uma renovação, que tenham novas contratações. Estas são pessoas que geralmente, digamos, tem algum amigo ou amiga na política ou alguém dentro de alguma secretaria ou ministério. E agora, sem generalizar, né, mas quem nunca foi mal atendido no serviço público, seja na prefeitura, nos postos de saúde, hospitais, no fórum, na delegacia. Muitas vezes, mesmo precisando de algum atendimento, a pessoa ainda reluta, né? Ela fala assim, não vou, mas acaba indo porque precisa realmente resolver o problema. E aí ela perde tempo e muitas vezes não resolve o problema. A pessoa chega doente em um hospital, é obrigada a esperar. Às vezes não tem nem o equipamento que ela precisa, ou quando tem, está quebrado. Por vezes não tem médico ou um profissional para atendê-lo. E aí, a pessoa fica lá esperando, tem um atendente de cara feia que está conversando ou passeando pelo estabelecimento. Quando você vai a uma delegacia, não tem ninguém na fila, mas você espera por horas e horas. Mesmo sendo a vítima, muitas vezes se sente o próprio criminoso. Esse muitas vezes recebe o tratamento melhor que você. E no fórum, quando alguém está diante de um juiz ou uma juíza, se sente um ser inferior. Tem que ficar caladinho, senão recebe um esporro e vai falar aí que o juiz ou a juíza é um mau funcionário. Vai fazer crítica, você pode sair de lá preso ou presa. Das prefeituras não é tão diferente. Ir fazer uma reclamação, vai solicitar um serviço, às vezes até para saber dos impostos que você tem que pagar. E aí você paga para ser mal atendido. Uma outra situação são os gabinetes de câmaras e assembleias. Quase nunca você é atendido pelo vereador ou deputado, a menos que seja alguém que vá lá para oferecer algo, fazer um conchavo, em alguns casos, digamos, pessoas suspeitas. Estas são recebidas e têm um tratamento legal, né? O maior problema de todos é causado pelo desvio de verbas. Esse é o grande problema, que mesmo com a enorme burocracia, o dinheiro
nunca chega integralmente para os fins necessários. Sempre tem um parlamentar incumbido na destinação da verba, seja para um hospital, escola, uma área esportiva. Daí aquela festa, fazem uma publicidade, colocam faixas, reúnem grupos de pessoas para fazer aquela movimentação e para que eles sejam reverenciados. Tem aquele famoso, ô doutor, olha o doutor aí, esse homem é bom demais. É bem assim, né? Como se estivessem fazendo um favor a nós, população. E ainda depois estampam em jornais impressos os seus feitos, tudo pago com dinheiro público. Os equipamentos, a obra, a publicidade e principalmente o político. O serviço público engloba aí muitas atividades: educação, segurança pública, justiça, saúde, obras públicas, INSS, até o serviço funerário. Ou seja, o Estado faz com que você fique dependente destes serviços do seu nascimento até a sua morte. Alguns desses serviços você não pode nem recorrer à iniciativa privada, pois não existem. Você paga por tudo e aí acaba sendo obrigado a se submeter, é humilhado para ter um péssimo atendimento e na grande maioria das vezes nunca é solucionado o problema, fora o tempo que você perde. Alguns dos nossos funcionários, como no caso de tribunais de contas, do STF, são cargos, digamos, vitalícios. E na justiça, quando o cara faz uma das cagadas, muitas vezes não são afastados de suas funções. E quando são, a pena para juízes é a aposentadoria compulsória. Ou seja, vão parar de trabalhar, mas vão continuar recebendo. Será que o cidadão comum tem direitos iguais, como está previsto na Constituição, que todos somos iguais perante a lei? Todo esse pessoal é mantido através dos impostos que eu e você devemos pagar. Devemos, sim, pois você não tem escolha. Se não pagar, pode ser penalizado. Às vezes, perdendo seu imóvel, seu automóvel, sendo impedido de trabalhar e, dependendo da situação, você pode ser até preso. Como eu disse, você tem o dever de pagar, mas não tem o direito de opinar nem de reclamar dos serviços públicos, muito menos dos funcionários. Você tem também o dever de ir votar no político. Quando ele é eleito, você, mesmo que você não eleja, né? Claro, você tem que ir lá votar. Mas mesmo que não seja o seu que foi eleito, você paga o salário dele. Paga viagens, carros, combustível e outras benesses. Também paga o salário dos assessores comissionados. Pior de tudo isso ainda é que tem alguns políticos que, além de receberem tudo isso, ainda são corruptos, são omissos e votam leis contra a população. Lembre-se, você também tem o dever de votar. Aliás, dever não, você é obrigado a votar, mas não tem o direito de criticar e também não pode demitir um mau político. Então, pense bem antes de votar. Pense bem, não chore a hora que você for pagar os seus impostos, porque, pelo que nós percebemos, o Estado, quando eu digo Estado, o governo em si, é ineficiente. Ele não atende os anseios da população, as necessidades da população. É um governo incapaz de trabalhar, mas capaz de roubar. Roubar porque o pagamento de impostos, na verdade, acaba se tornando um roubo. Você paga por algo que nunca vai lhe retornar, ou seja, o bom serviço público. Foi aí o nosso comentário e análise político-social.